Moisés Luzicu, parte 7. O primeiro mandamento de Satanás, a imagem que atrai. Bem-vindo, queridos. Hoje eu quero compartilhar sobre os 10 mandamentos do diabo. Deus fez a lei com 10 mandamentos, mas o diabo, sendo adversário e imitador de Deus, também quer fazer a lei. Portanto, ele também quer fazer os 10 mandamentos. Isaías 6:8 diz: E eu ouvi a voz do Senhor, dizendo: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então eu disse: Eis-me aqui, me envie. Amados, neste encontro no firmamento, eu ouvi Lucifer dizendo: Está escrito na lei do outro, Senhor Jesus Cristo, que ele está buscando alguém para trabalhar para ele, para que ele possa usá-lo. Portanto, eu também estou procurando alguém para trabalhar para mim. O diabo disse: Aqueles que irão trabalhar para nós terão aspecto ou forma que irá atrair os homens. O diabo optou por usar mulheres como um instrumento para cumprir a sua vontade em imitação do Senhor Jesus Cristo, e está à procura de um instrumento para enviá-lo para realizar a sua vontade e evangelizar. O diabo está à procura de uma mulher para usar como um instrumento para realizar sua vontade, que consiste em atrair a atenção dos homens e seduzir os homens, causando que eles sejam moralmente e mentalmente corrompidos, só de olhar para ele na forma e aspecto. O diabo disse: Qualquer mulher que tenha aspectos e formas que criam fantasia ou apetite sexual nas mentes dos homens, está trabalhando para mim, e fazem a minha vontade. Os homens irão desenvolver fantasia e luxúria, como resultado de observar essa mulher. Amados, quando uma mulher não está devidamente vestida, ela vai estimular os homens. Ela está a serviço do diabo. Há aspectos e formas de mulheres que fazem com que os homens tenham apetite sexual e estimulação. Uma mulher que está levando os homens na rua a desejá-la, ou ter pensamento impuro por causa de seu aspecto ou de se vestir, está trabalhando para o diabo. Quando uma mulher coloca uma calcinha fio dental, que é uma roupa que não protege seu corpo íntimo e formas, ela acaba atraindo a atenção na rua por causa de trás que não é coberta. Uma mulher pode ser magra, mas seu quadril é baixo, sua forma de trás fica arredondada. Com uma calcinha fio dental essas formas ficam arredondadas, a mulher se torna extremamente atraente para os homens. Portanto, eu aconselho nascer de novo, as mulheres não devem colocar essas coisas, pois não cobre o corpo. Jesus disse: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Mas eu vos digo, qualquer que olhar para uma mulher para cobiçar, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor você perder uma parte do seu corpo do que perder todo o seu corpo e ser jogado no inferno. Mateus 5:27-28. Estávamos na sala de reunião oval no firmamento, quando o diabo disse: Eu gostaria de usar imagens com finalidade de atração. Amados, o primeiro mandamento de Satanás é a imagem que atrai. O diabo disse: Na lei do outro, Jesus, é proibido fazer uma imagem de coisas sobre a terra, debaixo da terra ou no mar e nos céus. O Senhor dos cristãos proibiu-os de usar imagens, porque uma imagem tem um impacto sobre os espíritos humanos. Portanto, eu ordeno que vocês, meus agentes, multipliquem as imagens de modo que isso possa ter impacto no espírito dos cristãos. Você deve infundir poder maligno nestas imagens para que a humanidade e os crentes sejam atraídos. O diabo se dirigiu aos demônios e disse: Eu te envio ao reino marinho ao meu servo Lamatsu para fazer as coisas que vão nos ajudar. Eu vi 30 demônios que viajaram abaixo do mar e os seguimos. Então eu vi a deusa do mar, Lamatsu, projetando maquiagem e produtos de higiene. Em seguida, as sereias marinhas colocando sua beleza nestes produtos de maquiagem, para que, quando as mulheres usem, a beleza das sereias será refletida em seus rostos. Depois, os 30 demônios transportaram toneladas de produtos de beleza para a sala de reunião oval. Pela primeira vez, percebi que o diabo estava feliz. Estes produtos foram colocados no meio da sala de reunião oval. Então o diabo começou a falar maldições sobre estes produtos de beleza. O diabo disse: Quem admirar as mulheres que estão usando nossos produtos de beleza, se tornará automaticamente impuro ou contaminado.
Como esta beleza é o reflexo das sereias subaquáticas. Esta é a imagem de coisas sob o mar. Esta beleza de produtos de maquiagem não é natural, mas artificial e demoníaca. Qualquer um que admire essas mulheres por causa da nossa beleza, vai entrar numa aliança com a gente. E graças a essa beleza artificial, os homens irão desenvolver pensamentos impuros de fantasias sexuais, e isso irá incitá-los à imoralidade sexual. Assim, os homens vão perder o seu autocontrole por causa da beleza artificial decorrente das sereias marinhas, minhas servas. E qualquer mulher que usa produtos de beleza das sereias serão bonitas e serão irresistíveis. Então o diabo disse: vamos ter de trabalhar nas imagens e fotografias. Eu vi os demônios do diabo ordenando a publicação de fotos das mulheres com maquiagem das sereias, online, para que os homens admirem-as. Isso explica porque as redes sociais estão cheias de mulheres com rostos bonitos, devido a produtos de beleza projetado no reino marinho. Lúcifer disse: homens em redes sociais irão pedir amizade dessas mulheres por causa de seus belos rostos e atratividade. Muitos homens vão fazer amizade online com essas mulheres por causa de seus produtos das sereias e maquiagem com atração. E cada vez que eles estiverem olhando para essas belas fotos, eles estarão tendo fantasia erótica em suas mentes, e apetites sexuais. Vamos criar estimulação sexual e fantasia na mente dos homens, e através de fotos das mulheres online. O diabo quer estimular o apetite sexual ou fantasia, só de olhar para as fotos de mulheres bonitas online. As pessoas estariam se masturbando com as fotos das mulheres por causa da fantasia e apetites sexuais em suas mentes. Os 10 mandamentos de Satã é o reverso dos 10 mandamentos de Deus, que diz: eu sou o Senhor vosso Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que está nos céus acima, ou embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Êxodo 20, 2-4. Lúcifer dirigiu-se aos participantes e disse: como seu Deus não gosta de idolatria, vamos imprimir imagens de mulheres em suas mentes que se tornará um objeto de adoração e veneração. Estas imagens irão substituir seu Deus em suas mentes, e fará com que eles estejam em rebelião com seu Deus. O diabo deixou claro e disse: quem está aplaudindo e venerando beleza resultante de nossos produtos de maquiagem é amaldiçoado, como a adoração de imagens de coisas sob o mar que é idolatria, e é amaldiçoado pela lei do outro, Jesus, e, portanto, essa pessoa pertence a nós. Amado, o diabo quer que os pensamentos, imaginação e foco dos homens esteja na beleza das mulheres. Ele quer que os homens adorem a beleza das mulheres e, assim, Deus, que é suposto ser o primeiro, será colocado para o final, e o diabo sabe que isso é idolatria. Eu estava com o arcanjo Miguel pairando sobre os participantes deste encontro neste auditório no segundo céu. Eles não podiam nos ver. Então Lúcifer dirigiu-se aos participantes e disse aos espíritos malignos: eu ordeno a vocês demônios, meus servos, que as mulheres se dispam. Então, de repente vi um demônio extremamente escuro levantando sua mão com muito respeito e medo, a fim de fazer uma pergunta a Lúcifer. Na verdade, cada um demônio tinha sua forma. Alguns deles parecem humanos, alguns parecem com animais e alguns eram híbridos. O demônio perguntou: grande mestre, com a sua autorização, eu quero fazer uma pergunta. Lúcifer deu-lhe permissão. Ele disse: grande mestre, você está dizendo que devemos despir mulheres literalmente. Como podemos fazer isso? Então Lúcifer respondeu: como você fez essa pergunta, eu darei a ordem aos demônios que irão agora para as praias da terra e farão o meu trabalho. Pessoalmente, eu não conseguia entender essa ordem porque não havia instruções precisas quanto ao que fazer, mas os demônios parecem saber exatamente o que eles deveriam fazer. O diabo não deu instruções precisas sobre esta atribuição. Vou falar sobre isso mais tarde. Então eu vi milhares de demônios saindo do auditório oval e eles estavam indo para a terra. Enquanto isso, a reunião foi momentaneamente suspensa e deveria retomar quando eles retornassem. Como a reunião foi suspensa, Miguel disse: vamos segui-los. Em seguida,
Eles foram em muitos grupos de demônios que viajam para diferentes países e diferentes praias da Terra. Eu me vi em uma praia da Terra. O arcanjo Miguel me indicou que a praia estava em Portugal. Eu nunca fui a Portugal, assim esta imagem de Portugal ainda está na minha mente. Vi demônios desembarcando nesta praia e pairando sobre as mulheres e sussurrando-lhes para remover suas roupas. Depois do cochicho demoníaco, eu vi mulheres remover suas roupas. Elas estavam agora com suas calcinhas e biquínis, mas outras ficaram de topless. Elas estavam todas reclamando que era muito quente, e outras mulheres removeram todas as suas roupas e ficaram nuas. Os demônios estavam felizes. Cada vez que um demônio sussurrava para uma mulher, este sussurro foi traduzido para uma percepção ou impressão de que era quente, mas, na realidade, não era quente, mas foi um sussurro demoníaco. Depois de deixar as praias da Terra, esses demônios viajaram para as oficinas de moda e design, onde as pessoas estavam projetando roupas femininas, incluindo roupas íntimas, mas desta vez elas projetaram o que é chamado tapa-sexo. O arcanjo Miguel, que estava comigo, disse: esta é a origem deste tapa-sexo, chamado G-string. Foi produzido como resultado de inspiração ao sussurro demoníaco. O diabo quer que os corpos das mulheres sejam visíveis e exibidos nas ruas. Ele quer que o tapa-sexo sejam visíveis. Esta é a estratégia da imagem que atrai. Quando esses demônios voltaram para a sala de reunião, o diabo disse aos participantes que, quando os homens veem atrás das mulheres com calcinha tapa-sexo visível, a imagem do tapa-sexo será impressa em suas mentes e memórias. Muitas oficinas de costura de grandes marcas de moda foram visitados por demônios, e alfaiates foram inspirados por demônios para que eles possam vir com desenhos de moda indecentes, e marcas que cada vez mais expõem os corpos das mulheres. Mesmo se essas roupas eram evidentemente indecentes, mas como eles foram liberados por grandes e conceituadas casas de moda e design, as pessoas ainda irão comprá-las. Demônios estavam viajando para diferentes cidades do mundo, e eles estavam sussurrando para designers, alfaiates e estilistas, mas antes de implantar demônios no mundo, notei que Lúcifer não deu instruções precisas sobre as suas atribuições. Ainda assim os demônios sabiam exatamente o que fazer. Quando o diabo estava se dirigindo aos demônios na sala de reunião, ele estava dizendo algumas palavras, mas seus pensamentos foram transferidos para os demônios sem comunicação oral. De fato, quando o demônio estava falando, ele estava liberando uma respiração que contém seus pensamentos, e os demônios tinham algo como antenas ao redor de suas cabeças que captavam esses pensamentos, e também o que estava na mente de Lúcifer. Portanto, ele não teve que dizer muitas palavras. E quando os demônios estavam sussurrando para as mulheres se despir, ou para os estilistas desenhar roupas sensuais, eles realmente transferiram os pensamentos e as ideias da mente de Lúcifer, diretamente para as mentes das pessoas visadas. Como resultado, estes designers estavam recebendo os pensamentos e inspiração do próprio diabo. Ao implantar demônios à Terra, o diabo ordenou-lhes que voltassem antes da meia-noite. Normalmente, a reunião teve 4 meses e estava terminando às 7 ou 8 horas, mas naquele dia foi além da hora habitual. Após a conclusão de seus trabalhos na Terra, os demônios voltaram para o firmamento. Eles estavam animados e falando uns com os outros. Então eles começaram a relatar a Lúcifer como foi bem-sucedidos em sua missão. Eles disseram: Grande mestre, temos sido bem-sucedidos. As mulheres estão nuas nas praias. Os designers de moda e alfaiates têm recebido inspiração para desenhar roupas indecentes. Os demônios estavam muito felizes e comemorando o sucesso de suas atribuições, e o diabo parecia satisfeito também. Mas, em seguida, em alguns momentos, o humor de Lúcifer mudou. Ele exclamou: Não! Os homens devem ser corruptos uns com os outros, especialmente aqueles que nos perturbam na noite com suas orações. Eles sempre nos perturbam em nossas reuniões no meio da noite. Eu entendi que o diabo estava se referindo à noite, às orações de vigília feitas por intercessores. O diabo disse aos demônios: a batalha não está ganha nem terminou. Então o diabo estendeu a sua mão no espaço.
Como resultado, um grande monitor apareceu mostrando imagens ao vivo. E todos os participantes neste encontro no firmamento tiveram sua atenção e olhos na enorme tela. Estávamos assistindo a todas as cenas ao vivo, de igrejas de todo o mundo. Vimos 3 principais cenas no monitor. Primeiro, vimos mulheres com mini-saias nas igrejas em todo o mundo, espalhando suas pernas para atrair a atenção dos pregadores. Lúcifer disse então aos demônios: eu ordeno que vocês entrem em igrejas e sussurrem para mulheres, para que elas abram as pernas para mostrar aos pregadores sua calcinha, a fim de distraí-los. Como resultado, eles se distrairão e sua pregação vai se tornar inconsistente. A segunda coisa que vimos foi mulheres na rua indo à igreja. Eram mulheres africanas vestindo tanga africana, e elas estavam colocando suas roupas no lombo. Como resultado, as suas calcinhas foram expostas e visíveis. Na maioria das vezes, quando as mulheres africanas desejam organizar suas roupas no lombo, eles acidentalmente expõem seus corpos. Mas o que eu vi na tela estava acontecendo como resultado de sussurros demoníacos. A terceira coisa que vimos nesse monitor foi 2 mulheres disputando. Então, de repente 2 demônios se viraram e sussurraram para elas. Como resultado, elas começaram a brigar. Estávamos todos assistindo essa cena neste enorme monitor. Lúcifer dirigiu-se ao auditório e disse: o propósito desta luta é fazer com que essas mulheres combatam a ponto de rasgarem cada uma suas roupas para que os homens que estão reunidos vejam sua nudez. O diabo ordenou que os demônios causassem estas coisas, para que a imagem de nudez destas mulheres fosse impressa nas mentes desses homens. Como resultado, estes homens iriam fantasiar sobre esta imagem de nudez, que impressa em suas memórias. Esta imagem de nudez seria uma ferramenta para os demônios, causando estimulação sexual e terem fantasias e apetites sexuais. Então Lúcifer disse aos demônios: vocês devem erradicar a modéstia e a decência, para que as mulheres andem nuas nas praias e piscinas sem ter em conta a presença dos homens. Depois de assistir a essas imagens a partir desse monitor, fomos para uma aldeia. Vimos homens se lavando em um rio. Do outro lado também as mulheres estavam se lavando. O diabo implantou esses demônios naquela aldeia, e eles sussurraram para os homens e mulheres. Como resultado, os 2 grupos que estavam separados se uniram, apesar do fato de que algumas mulheres estarem sem roupa no rio. Quando os demônios voltaram para a sala de reunião oval, ouvi Lúcifer dar ordem aos cientistas que trabalham nas indústrias farmacêuticas para projetar drogas que vão produzir botox para as mulheres para parecerem mais redondas e mais atraentes para os homens. Amado, está escrito que o Senhor nos fez um reino de sacerdotes, e a Bíblia nos dá um código de vestir. Um sacerdote deve refletir a palavra de Deus. Nesta congregação, no segundo céu, Lúcifer pediu aos demônios: quem irá por nós? Então, ele respondeu: uma mulher vestida sensualmente e atrairá os homens, é o meu servo, trabalhando para mim. E através dele eu vou transmitir uma mensagem. Quando um homem cobiça uma mulher sexy na rua, a imagem da mulher será impressa em sua mente, e ele vai ser contaminado. Nas Escrituras, Jó disse: eu fiz uma aliança com meus olhos. Como então eu poderia olhar para uma virgem? Jó 31:1. Amados, isso exigirá disciplina, para evitar na meditação do que seus olhos veem, porque um olho tem uma mente própria. Captura uma imagem e envia para o cérebro que tem uma tendência de analisá-la. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo.